Eu quero ler com você Atos 12, de 1 a 17. Nós estamos usando como base o texto de Atos 2, 42, certo? Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o texto de Atos 2, 42. Nós já falamos sobre a doutrina dos apóstolos, nós já falamos sobre a comunhão e o partir do pão, e nós já falamos, e nós partimos hoje pela manhã pela generosidade que vem na sequência. E hoje, agora à noite, eu quero falar sobre o finalzinho do versículo 42, que é as orações. Eles perseveravam nas orações. E para falar da oração da igreja raiz, é que eu vou ao texto de Atos 2, de 1 a 17, que é a oração em ação. A ação da igreja em oração. Acompanhe comigo aí, versículo 1 em diante, diz assim, olha: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Olha que loucura! Esse era um homem muito perigoso, hein? Esse era Pedro. Ele tinha matado milhares de pessoas, centenas de guardas, não fez nada disso, ele era só o Pedro. Ele estava preso com 2 homens, um de cada lado, com mais 2 do lado de fora, na prisão, montando guarda, 4 soldados para cuidar desse homem perigosíssimo, não é verdade? Mas vamos adiante. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Até aqui, vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na sua casa, de ouvir a tua voz, Senhor, e nós já temos ouvido ela por meio das canções, por meio, Senhor, da adoração prestada. Nós podemos também te adorar, entregando, Senhor, os dízimos, as ofertas, o melhor da nossa vida, as nossas canções, a nossa dança, e também, Senhor, agora quando nós nos assentamos para te ouvir. Por isso pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus,
Amém. Olha, se tem algo que é raiz na igreja, se tem algo que mostra uma igreja ser raiz, é oração. Se você vai numa igreja que não tem oração, foge dessa igreja. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu te desafio a procurar numa boa parte das igrejas que nós temos hoje no nosso tempo, aquele tal culto de oração, ou a vigília de oração, ou períodos de oração. Não existem mais. Eles estão cada vez mais escassos, né? Quando a gente faz 24 horas de oração aqui, todo mês a gente faz 24 horas de oração. A gente vê centenas de pessoas passando nas nossas lives de outros lugares distantes, que chegam na nossa transmissão das 24 horas de oração, porque estão à procura de oração. E é difícil achar oração. Nós aqui, graças a Deus, oramos bastante. Oramos nos cultos, oramos nas 24 horas de oração, em todas as campanhas que fazemos. Às quarta-feira à tarde, nós oramos. Temos um grupo que se reúne toda quarta para orar. Então, há oração. Mas isso é muito raiz. Muito raiz. Ser igreja raiz, a igreja que é raiz, ela naturalmente ela é movida pela oração. Não tem como ser igreja sem oração. É impossível pensar na igreja sem oração. Wesley escreveu: o homem de Deus, tudo que ele faz é movido pela oração. A sua vida, as suas decisões, o seu dia a dia, tudo que ele faz tem oração. E quando eu penso em oração, e eu falo dessa igreja raiz, eu penso na oração bíblica. Porque por muito tempo as pessoas elas criaram um meio de orar. Eu me lembro que uma vez a gente estava almoçando aqui em casa, e aqui na nossa casa, quando meu pai era pastor, sempre tinha algum convidado ou outro, e uma vez veio um pastor, acho que o pastor Davi vai lembrar disso, e a gente sentou lá, o meu pai, minha mãe, eu, a Ana Lígia, os seminaristas, as dezenas de seminaristas que sentavam para almoçar com a gente, e o pastor convidado. E o pastor convidado começou a orar, e ele disse assim: amantíssimo Deus, lembra disso, pastor Davi? Senhor que mora nos altos dos altos céus, que habita entre os querubins e os serafins, e as adorações dos 24 anciãos chegam à sua presença. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade, e no meio da oração, quando ele começou a abrir meu olho, fiquei olhando assim, e olhei para o meu pai estava rindo, né, por causa da maneira de orar, e eu depois que acabou, eu falei: pai, para orar precisa fazer essas palavras bonitas? E ele falou: não, pode orar como você quer. Esses dias, né, uma amiga nossa perguntou: como é que eu oro? E eu falei: você ora assim, pai, começa assim, pai, fala o que você quiser no meio e termina em nome de Jesus, amém. A gente criou métodos, meios, a gente inventou histórias para orar. E claro, quando a gente está aqui na igreja, claro, quando nós estamos aqui reunidos, nesse momento que eu estou aqui à frente, eu começo a oração de uma maneira mais bonita e até didática, para que os irmãos aprendam e façam isso. Mas lá no meu carro, lá na minha casa, lá na madrugada, quando eu oro, eu não tenho nenhum método. Eu não ajoelho, eu não fico de pé, eu gosto de orar. Quem já orou comigo há algum tempo, quem participa das 24 horas de oração, quem vem orar comigo às vezes de manhã, me vê orando e sabe que eu oro assim, né? Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa a igreja. Eu não consigo ficar parado na oração. Você vai me ver pouco tempo às vezes de joelho, mas não é porque eu não gosto de orar de joelho, não, é que eu não consigo, eu tenho que ficar andando, eu tenho que ficar me mexendo. E às vezes a gente pensa que para orar tem que colocar uma toalhinha, tem que dobrar os joelhos, tem que dizer uma palavra assim assado no começo, tem que ter alguma coisa no recheio, né? Você lembra daqueles cursos, orações assim, oração assado, você faz a oração assim, desse jeito para isso? Não. E eu gosto de pensar na igreja e olhar para a igreja e perceber aquilo que de fato é a oração. E a oração nada mais é a oração raiz do que esse relacionamento com Deus. A oração nada mais é do que essa conversa com Deus. E como diz o ditado ou a música, né? As coisas de Deus, elas são simples. A gente é que às vezes complica as coisas de Deus. A igreja raiz, a igreja genuína, a igreja que é a igreja bíblica, ela não tem um método extraordinário de oração. O que ela tem é um relacionamento com Deus.
o que ela tem é essa vida com Deus, o que ela tem é essa conversa com Deus, o que ela tem é esse diálogo com Deus, e é isso que importa, é isso que importa. Não importa para a gente, para nós, para esse tempo que Deus está nos colocando, para esse tempo que Deus está criando para nós, que Deus está nos trazendo como igreja em Itaquera, se nós vamos orar uma oração assim, assado, iniciar desse jeito, terminar de um outro jeito, criar palavras extraordinárias. Não! Para hoje, o que eu preciso, o que nós queremos, o que eu desejo como pastor, o que o ministério pastoral dessa igreja deseja, o que nós, líderes da igreja, queremos, é que você ore do seu jeito, da sua maneira, como você sabe, e se não sabe, que inicie, de alguma maneira, diga, chame o Senhor para conversar e fale com Ele, mas que ore. Imagina se todo mundo, sabendo ou não sabendo, sem um jeito extraordinário de orar, ou com um jeito extraordinário, com palavras bonitas para orar, decidir hoje orar, falar com Deus. Você já imaginou o que nós poderíamos fazer? Se 300, 400, 500 pessoas que hoje fazem parte da nossa igreja decidissem a partir de hoje orar do seu jeito, Pai, falando as suas palavras, pedindo do seu jeito e terminando em nome de Jesus, amém, o poder que estaria em nossas mãos, porque é isso que nós vemos nesse texto. Uma igreja que orou com fervor, uma igreja que entendeu, que pediu, que buscou da sua maneira, como havia entendido de Deus. Pai, em nome de Jesus, amém. Quando vocês forem orar, façam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Foi isso tudo de ensino de oração. Já pensou? O curso de oração de Jesus para a igreja foi isso. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso. Esse é o extraordinário curso de oração que Jesus deu. E a gente às vezes complica tudo, né? Olha que coisa. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo alguns segredos, alguns entendimentos que essa igreja raiz teve, que fez com que ela vivesse o poder da oração. Alguns detalhes que às vezes a gente não aprendeu, que a gente não sabe, que Deus nos leva em conta a nossa oração na nossa ingenuidade, mas que às vezes não tem essa noção, mas que essa igreja primitiva entendeu, e que não era uma frase de oração, mas que era muito que estava no seu coração. Porque o que eu percebi ao estudar a igreja primitiva e a oração da igreja é que nunca foi muitas palavras, mas sempre foi muito a intenção do coração, um rasgar de coração, um desejo genuíno no coração, alguma coisa que estava dentro deles, que fazia parte daquilo que eles realmente acreditavam e que deve fazer parte da nossa oração, para que a gente de fato viva o poder da oração. E aí quando eu vejo esse texto, é isso que eu encontro. Porque se você olhar bem, olha o caos que eles começaram a viver. Naquela época mudou. Agora não era mais o antigo governador que trazia paz ao povo e permitia, de certa forma, a igreja pregar o evangelho. Mudou o governante e entrou o rei Herodes Agripa. E o rei Herodes decidiu e percebeu, ao matar Tiago, irmão de João, filho do trovão, os filhos de Zebedeu, sabe aquele Tiago, do Pedro, Tiago e João no barquinho? Então, tem o João que está vivo e que morreu de velhice, tem o Pedro que nós estamos... e o Tiago que morreu aqui. E olha o que Herodes Agripa percebeu, que ao matar Tiago, as pessoas, os religiosos da região, os judeus ficaram alegres, porque a igreja não gerava comoção ou não incomodava o reino romano, o império romano. A igreja incomodava a religiosidade judaica. A igreja até aqui não trouxe nenhum mal para o império romano, pelo contrário, a pregação da igreja era benéfica para o império romano, e lá na frente eles vão reconhecer isso novamente. Mas até aqui não tem nenhum mal, mas traz muito mal para a religiosidade. E Herodes Agripa, ao perceber que quando matou Tiago, os judeus ficaram felizes, ele então instalou uma perseguição contra a igreja cristã, contra os primeiros cristãos.
E agora essa igreja então não sofre mais só com uma perseguição religiosa, sofre com uma perseguição física ferrenha do governo e do Império Romano, estabelecido aqui então, e sobre o governo de Herodes Agripa. E agora então a perseguição não é mais só aquela como fizeram com Pedro e João na Porta Formosa, que levaram ele para o Sinédrio e questionaram eles e castigaram eles. Não, agora nós temos morte, nós temos um homem morto, nós temos um dos apóstolos morto. Não é só um diácono, tipo Estevão, né? Entre aspas, só um diácono. Agora nós temos um dos apóstolos, um dos grandes, um dos primeiros, um dos prioritários no ministério de Jesus, que é Tiago, que vai para o Monte da Transfiguração, que anda ao lado de Jesus, que é um dos principais discípulos de Jesus. E esse então é morto, e agora a igreja está diante da morte de um dos seus grandes apóstolos. E aí, depois da morte de Tiago, ao perceber isso, Herodes prende Pedro, porque Pedro é a grande voz pregadora do evangelho em Jerusalém, o grande pregador público de Jerusalém. E na mente de Herodes Agripa, eu vou matar Pedro, e isso vai trazer uma grande comoção, a minha popularidade vai aumentar extraordinariamente. Mas então ele prende Pedro com intenções de matá-lo. E durante a prisão de Pedro, olha o que acontece, verso 4. Depois lançou Pedro na cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia o quê? Orava fervorosamente a Deus por ele. Enquanto Pedro foi preso, e olha que coisa, Herodes não apenas prende Pedro, Herodes prende Pedro, coloca 4 homens no primeiro pelotão, próximo a Pedro, 2 ao lado dele, 2 do lado de fora, mais 3 pelotões de 4 homens para fazer esse revezamento em volta. São 16 guardas, 4 em todo tempo, full time aqui, e mudando só de vez em quando nos rodízios, e os outros 12 em volta aguardando, para ficar olhando esse homem. Olha que coisa extraordinária, é a maneira que então o governo, o império, o mundo decide lutar contra a igreja, de maneira brutal. Eles prendem Pedro, eles massacram, eles castigam Pedro, e eles perseguem a igreja, não apenas Pedro, mas Tiago já havia sido morto, e agora a igreja. Eles encarceram, eles vigiam, eles matam, eles tentam ofuscar com todas as suas forças. Eles usam as suas armas, eles usam a sua ideologia, eles usam o seu governo. Só que a igreja não usa da mesma arma, a igreja não usa do mesmo poder, a igreja não usa da mesma ideologia, a igreja usa da oração. Se aqueles homens vêm com armas, se aqueles homens vêm com cárcere, se aqueles homens vêm com prisão, qual é a resposta da igreja? Oração. Se aqueles homens levantam professores pregando ideologia de gênero, se aqueles homens levantam governadores, deputados, vereadores que lutam contra a igreja, fecham a igreja, tentam contra os pastores, tentam contra os cristãos, se eles colocam a polícia para fechar as igrejas, para perseguir os crentes, se eles mudam os banheiros para virar banheiro assexuado, qual é a resposta da igreja? Oração. Eles entenderam que a maior arma, a maior poder, a maior força da igreja não era usada a força do mundo, mas usada a força da oração. Meu irmão, deixa eu te dizer algo extraordinário. A igreja raiz, ela reconhece que mesmo sendo frágil diante dos poderes do mundo, a força dela está na onipotência de Deus. Hoje a gente tem uma geração que está lutando pela igreja, defendendo a igreja com unhas e dentes, e eles fazem petições, eles fazem abaixo-assinada, e eles levantam placas, e eles fazem vídeos, e eles colocam os vídeos, e eles elegem, e eles fazem bancada evangélica, eles estão usando as armas desse mundo,
Mas olha que extraordinário é o que aquela igreja entendeu, que não era com a arma deste mundo. Ela não elegeu vereadores para tentar convencer Herodes, Agripa de libertar Pedro. Ela não foi com um exército libertar Pedro de dentro da prisão. Ela não levantou guardas para ir lá e fazer uma revolução contra aqueles irmãos. Ela não fez uma abaixo-assinada para libertar Pedro. Sabe o que ela fez? Ela orou, porque a nossa fragilidade aos recursos dos homens, ela é poder e força na graça de Deus. Sabe, meu irmão, qual é o segredo que eu percebo aqui? É que hoje, quanto mais nós nos fragilizamos diante desse mundo, mais nós temos poder no reino de Deus e diante de Deus. Quanto mais o mundo nos persegue, quanto mais o mundo luta contra nós, quanto mais o mundo tenta contra a família, quanto mais os governos se levantam contra a igreja, mais a igreja se coloca diante de Deus, se arrepende, se fragiliza, se diz frágil, ora, busca de Deus o poder, e o próprio Deus intervém em favor da igreja. Mas às vezes a gente quer inverter as coisas, a gente quer dar o nosso jeito. A gente tem um problema, então eu vou fazer do meu jeito. Eu tenho a solução, eu estou endividado, então eu vou procurar lá um empréstimo, eu vou fazer um curso financeiro, eu vou fazer o curso do primo rico, eu vou fazer o curso da Natália Arcuri, eu vou fazer isso porque eu preciso resolver meus problemas. Eu estou com meus filhos problemáticos, eu vou levar no psicólogo, eu vou levar no aconselhamento, eu vou fazer isso, eu tenho a força, não é? Eu tenho como, eu vou comprar, então eu vou guardar, eu vou investir. Nada disso é errado. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que a nossa força, o nosso poder não estão nas armas desse mundo, elas estão na oração, que é o reconhecimento da nossa fragilidade diante dos recursos do mundo, mas da nossa força no poder do nosso Deus. Quando eu oro, meu irmão, eu não sou poderoso. Quando eu oro, meu irmão, eu não tenho estratégia. Quando eu oro, meu irmão, eu não tenho métodos. Quando eu chego para a oração, eu não sou o super pastor, o super pai, o super homem, o super economista, o super advogado, o super doutor que conhece todas as coisas. Quando eu estou na oração, eu sei que eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu não tenho força, eu não tenho solução, eu não tenho todas as respostas, mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem. Aleluia! Essa igreja entendeu isso. O que ela ia fazer? Ela ia lá brigar, ela ia lá, ele não ia adiantar nada, eles iam morrer todo mundo. Aí eles foram para o único lugar que eles tinham, a oração. Sabe qual que é o problema das igrejas hoje? É que elas têm muitos recursos. Elas têm mídias extraordinárias. Elas têm pregadores famosos. Elas têm os governantes, até o presidente. E eu não estou falando que isso é errado, quem sabe da minha posição. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que a gente tem que em alguns momentos nos posicionar assim. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que mesmo que mude e o ex volte, e o caos se estabeleça, e a esquerda domine, e o comunismo impere no Brasil, e nas escolas existe ideologia de gênero, e a gente seja perseguido, e vem aqui e fechem as portas, nunca a nossa força esteve num vereador, num prefeito, num governador, na escola, no professor, nas leis, no nosso governo. A nossa força sempre esteve na oração, no Senhor, ponto. Quando eu reconheço que eu sou frágil, quando eu reconheço que eu não tenho recursos, quando eu reconheço que eu não tenho a solução, quando eu reconheço que eu não tenho o poder, eu chego diante dele, daquele que é poderoso, e falo assim: Senhor, eu não tenho, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou incapaz, eu não tenho como salvar minha vida, eu não tenho como cuidar da minha família, eu não tenho como livrar minhas filhas dos males desse mundo, mas eu conheço alguém que tem poder para todas as coisas. Ponto. Se você vai para a oração de Atos 4, eu já preguei aqui, volta aí no nosso aplicativo, procura a mensagem, essa mensagem, não sei se foi aqui, acho que foi aqui não, foi no culto de missões regional. Se você vai para a oração de Atos 4, quando eles vão orar lá no verso 24, Pedro e João tinham acabado de ser soltos, depois de serem castigados no Sinédrio, e aí a igreja recebe eles com alegria, lembra disso? E aí eles, quando são recebidos, eles oram. Olha a oração que eles fazem, ela começa assim:
Ao ouvir o relato de todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Pedro e João chegam, contam o que havia acontecido, foram libertos das mãos dos perseguidores, a igreja ouve e fica maravilhada, e o que ela faz? Muito bem, nós somos bons, muito bem, nós temos todo o poder, nós conseguimos nos livrar das mãos dos inimigos. Não, elas falam assim: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Nós reconhecemos que Tu tens todo o poder. Aleluia! Deixa eu te dar uma boa notícia, meu irmão. A sua família, por mais que você cuide dos seus filhos, eduque seus filhos, traga eles na escola dominical, ensine, leia a Bíblia com eles, faça tudo o possível para que eles caminhem no caminho do Senhor. Pode ser, que esse é um erro, né, que a gente faz, né, presbítero José? A gente acha que provérbio é lei do Senhor. Provérbio é conselhos, sabedorias, conselhos. Que conselhos podem ser aceitos ou não, podem dar certos ou não. Eles têm uma boa chance de dar certo, mas não quer dizer que vão dar, não é uma lei do Senhor para nós. Então elas são uns conselhos. A gente pode fazer tudo certo, e os nossos filhos podem em algum momento enfrentar lutas. Você deixa o filho lá na escola e fica pensando: meu Deus, e agora? Vai ter um professor ali, vai ensinar besteira, tem um banheiro que vai mudar, será que alguém vai abusar dele? Ai meu Deus, meu filho pegou o ônibus, e agora? Será que tem um homem mau? Por mais que você leve seu filho na escola, fique vigiando na câmera, que hoje é uma loucura, né? Tem câmera até na escola para vigiar o que os professores estão fazendo. Se você não deixar ele andar sozinho, em más companhias, se você colocar a sua esposa um chip para ver o que ela faz o tempo todo, ou no seu marido, pensando para cuidar dele, para que ele não te traia, para que ele não tome uma decisão errada, para que ninguém furte ele. Se você andar com seu carro isso filmado para que nenhum ladrão te veja, se você colocar câmera na sua casa e colocar tudo mais que segurança, você pode fazer tudo, e mesmo assim está inseguro. Agora, só tem um lugar que nós estamos seguros, e esse lugar chama-se oração. Nele a nossa fragilidade vira força, nele a nossa fraqueza vira poder, nele a nossa pequenez fica grandiosidade no nosso Senhor. Aleluia! Então a primeira coisa que eu aprendo é que a igreja raiz, ela reconhece a sua fragilidade diante da onipotência do nosso Deus. Agora tem um segundo princípio, olha a sequência do texto. Verso 7 diz assim: de repente uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real e o que ocorria. Passaram primeiro e o segundo poste de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram, foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. Olha que coisa interessante é o que está acontecendo aqui. De repente, a igreja está lá orando. Pedro está num sono, um sono absoluto. O sono de Pedro é tão pesado, porque nesse caso, irmão, tem gente que por muito menos não dorme. Você conhece crente que não dorme? Eu não consigo entender. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Senhor, só Tu, Senhor, me traz segurança. Mas tem gente que não dorme. A porta abriu. Ai meu Deus, tem alguém lá na porta. Vou lá fechar.
Você já viu? Eu não sou assim porque eu esqueço a porta mesmo, é porque eu sou um esquecido. Eu desço para abrir a porta. Será que eu fechei a porta, eu abri? Será que eu fechei a janela? Será que eu fechei o carro? Aí eu estou lá debaixo da coberta quietinho, pergunto, Kézia, será que eu fechei a porta? Ela fala, não sei. Eu falo, nem para você prestar atenção se eu fechei a porta. Aí eu desço para fechar a porta. Mas tem gente que desce 3, 4 vezes, fecha a porta, olha, ouve o barulho, tem alguém entrando. E aí a gente coloca câmera, 50 mil câmeras. E amanhã o que vai ser a entrevista. Tem gente que não dorme pré-entrevista, pré-trabalho. Já viu isso? Pré uma reunião, pré uma prova. Por que a gente não dorme diante dessas circunstâncias? Não sei. Depois você responde. Mas o que eu quero te destacar é que Pedro está num sono tão pesado, preso. Alguns dias antes, quem morreu foi o seu melhor amigo. Não foi que ele está aqui na prisão e ele é o primeiro, sei lá, a situação está legal, ele está na cama dele, está num sono profundo. Não, ele está na prisão, dias depois do seu melhor amigo, um dos seus grandes amigos ter sido morto. E ele está preso para quê? Para ser o próximo, para morrer também. E ele está muito preocupado, a ponto de dormir de maneira pesada. E aí o texto diz que isso é tão pesado, ele está num sono tão pesado, que ele acha que o que está acontecendo com ele aqui, sair, abrir, andar, não é algo normal, é um sonho. E ele só se dá conta que não é um sonho lá na frente, quando ele já está na rua, praticamente na casa de Maria, mãe de João Marcos. E aí ele, rapaz, não é que eu estou vivo mesmo? Não é que aconteceu de maneira real? E eu gosto dessa expressão aqui do verso 11. É verdade mesmo. Olha o que ele está falando. É verdade mesmo. Não estou dormindo não. Não é um sono não. Está acontecendo. O anjo fala, põe as sandálias, anda para cá, venha para cá. Não é um sonho. As portas se abrem. Um anjo leva ele, tira as correntes. Os guardas continuam dormindo, leva em segurança até a casa. Não é um sonho, é real. Você percebe que o sobrenatural entra em ação no mundo natural para fazer com que o Pedro ele saia de uma circunstância adversa. Por que isso acontece, meu irmão? Porque a oração é o acesso ao sobrenatural que move o sobrenatural para agir no meio natural, fazendo com que as coisas que são incomuns na natural aconteça da maneira que acontece no sobrenatural. Por isso que Jesus lá na oração do Pai Nosso, ele fala sim na terra como no céu. Porque ele está dizendo assim, aquelas coisas que acontecem no céu vão acontecer na terra, no mundo natural, de maneira sobrenatural, para aqueles que acessarem o Pai na oração e vão experimentar o sobrenatural no mundo natural. Agora, nós nos esquecemos disso. Quando a gente está doente, o que a gente faz? Toma remédio. Vai no médico. Está errado, pastor? Não está errado. Mas primeiro nós precisamos acessar o sobrenatural, orar, buscar de Deus, porque olha, deixa eu te dar uma notícia, uma boa notícia, o sobrenatural ainda acontece, o sobrenatural ainda muda o mundo natural, o sobrenatural ainda faz milagres, prodígios, maravilhas, sinais, curas acontecem por meio da oração. Mas meu irmão, sobrenatural não se acessa por meio de estudos. Sobrenatural não se acessa por meio de conhecimento. Sobrenatural não se acessa por meio de leitura de bula, por leitura de estudos, por leitura de artigo científico. Não é esse o meio de acessar o sobrenatural. Para você saber mais sobre a política, você lê um livro de política. Para você saber mais sobre gastronomia, sobre culinária, você lê lá o tudogostoso.com.br. Para você saber como fazer um curso, você entra lá no Coursera, entra lá no aplicativo, faz um curso, estuda. Mas para acessar o sobrenatural não tem artigo científico, não tem livro, não tem conhecimento humano, tem oração. Joelho no chão, olhos fechados, dizendo, Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer.
Você quer ver o sobrenatural? Daqui um dia você vai ver. Você vai ver o sobrenatural acontecendo. As pessoas lá de fora vão olhar assim, olha, rapaz, mas como que esses pilares estão aqui? Esses pastores são doidos. Esses pastores são malucos. Como? E os irmãos dessa igreja, né, pastor? Que eles estão achando ainda que vai ser uns 2 anos. Em novembro, quando estiver inaugurando, os irmãos, meu Deus, como que aconteceu? Que coisa é essa? Não tem lógica, não é natural, não é economia, não é dinheiro, não é conta, não é rabisco, não é engenheiro, não é arquiteto, é oração. A oração age no sobrenatural para que o mundo natural seja alterado como ele nunca vai ser alterado de maneira natural. Meu irmão, se você quiser que o seu filho seja uma bênção, você vai pagar a melhor escola para ele, você vai fazer um curso de paz, você vai inscrever ele no curso de inglês, pagar para ele ir lá para o exterior, aprender e fazer um novo curso, e nada disso vai te garantir que ele vai ser uma bênção, porque o natural faz coisas naturais. Mas o que vai te fazer experimentar uma filiação extraordinária, um casamento extraordinário, uma família extraordinária, finanças extraordinárias, não é no método natural, é no método sobrenatural. Experimenta isso. Tem vezes, às vezes alguém fala para mim, pastor, eu estou tão enrolado, está difícil, o que é que eu faço? Eu falo assim, ora, não custa nada. Você já tentou? Já fez as contas? Já fiz. Já fez a sua planilha? Já fiz. Já levou no médico? Já levei. Já consultou um psicólogo? Já consultei. Já estudou todo o caso? Já estudou. E o que deu? Nada. Então, ora. Não custa nada. Se o natural não tem solução, só existe um meio do natural ser alterado. É o sobrenatural. Quando você estava lá na escola, lá no comecinho, lá na primeira e na segunda série, estava aprendendo sobre adição, lembra disso? E você ouviu o seu professor falando assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ou a ordem dos fatores não altera o resultado. Lembra disso? Porque se você mudar o 2 de um lado e colocar do outro lado, e o 1 para cá, você pode colocar o 2 aqui ou o 2 aqui, um aqui ou um aqui, o resultado vai ser 3. Não é isso? Você pode colocar um médico aqui, o psicólogo aqui, a economia aqui, o governo aqui, a política aqui, o pai aqui, a mãe aqui, a escola aqui, não vai mudar. Você quer mudar? Você precisa mudar a ordem dos fatores. Você precisa trazer um novo fator. Você precisa colocar algo diferente. E olha, só existe algo que muda fatores naturais. É o sobrenatural. E sabe como você acessa? Oração. Você não vai, irmão. Não tem como. Quando a igreja raiz, ela ora, ela sai do plano natural, ela acessa o sobrenatural, e ela traz o sobrenatural para o plano natural, mudando circunstâncias que de maneira natural nunca seriam mudadas. Fala para mim, vou falar um cara muito inteligente, Paulo já está aqui na igreja, daqui a pouco ele vai ser enviado como missionário, e ele está em Jerusalém. Ele podia muito bem chegar lá e falar assim, olha, um bom orador como ele é, estou em defesa de Pedro, estou trazendo habeas corpus para livrar Pedro. Ia resolver? Eles levam todo o exército, um grande exército de crentes, 5.000 crentes. Ia resolver? Eles fazem um motim. Ia resolver? Não. Como que eles vão então resolver? Oração. Oraram fervorosamente. E aí de repente olha o que acontece. As portas se abrem, as cadeias se abrem, Pedro sai andando, o portão se abre, porque o natural é alterado pelo sobrenatural de Deus. Deixa eu perguntar, irmão, o que está precisando mudar na sua vida aí? Quais são as áreas que você já tentou de tudo? Você já fez tudo que era possível e não tem mais solução? Não é com o natural que isso muda. É com oração, é com sobrenatural. Ora mais. Vai lá para o teu quarto e ora mais. Vem para a igreja, ora mais. Lá em Atos 4, eu estava citando a oração da igreja. Lembra disso? Eles em Atos 4, eles oram. Eles falam assim, Senhor, enquanto a perseguição está acontecendo, religiosa,
estende as tuas mãos, verso de número 27, com poder para curar e fazer sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles já tinham entendido. Nós vamos orar aqui como igreja e vamos fazer o quê? Senhor, faz milagre, faz sinal, faz maravilha, porque nós vamos ser presos mesmo, nós vamos ser perseguidos mesmo. A única coisa que nós temos que fazer é orar. Fala para quem está do seu lado aí, ora mais, ora um pouquinho mais. Está difícil lá no trabalho, ora mais. Está difícil lá na sua casa, ora mais. Está difícil aqui na igreja, pastor, não aguento mais o pastor, ora mais. Finança está uma loucura, ora. Casamento, ora. A causa não sai, ora. Já fiz de tudo, pastor, ora. Tentei já, pastor, já levei ali, aonde já internei. Ora, ora. As coisas sobrenaturais agem no mundo natural por meio da oração. Essa igreja entendeu isso. E olha o que acontece, a sequência do texto. Quando Pedro se deu conta disso, que agora ele está livre, acordou. Ele estava acordado, mas agora ele acordou da loucura. Falou, rapaz, está acontecendo. Ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. O que eles estavam fazendo? Orando. Olha o que eles estavam fazendo? Muitos orando. Quantas pessoas? Muitos orando. E aí ele bate na porta. Bateu a porta da frente. Uma serva chamada Rode foi atender. Quando reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz, tão contente, que em vez de abrir a porta, sabe o que é brilhante do texto bíblico? Você precisa ler a Bíblia, que a Bíblia é extraordinária, que parece que eu estou lendo um romance. Você não parece estar lendo um livro? É como se estivesse contando uma história para nós, e de fato, é o que está acontecendo. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente, que ela esqueceu de abrir a porta. E ela foi dentro para contar para todo mundo, gente, Pedro está aqui. E o Pedro está lá fora. Acabou de ser liberto. Eu fico imaginando o que Pedro passa na cabeça de Pedro. Rapaz, se esses guardas abrem, acordam e vê que eu não estou lá. Vocês não pensam que... será que ele não pensa? Ô mulher, volta aqui. Se os guardas descobrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está louca, está fora de si. Só que ela falou tanto, diante da insistência dela concluírem, deve ser o anjo dele. Porque a igreja estava orando, mas isso não é comum. Quantas vezes na história, antes desse caso, eles já tinham visto um homem ser liberto da prisão? Nunca. Primeira vez. Então ela falou, não, isso aqui é o anjo do Pedro. É o espírito de Pedro que chegou aqui, veio ao nosso encontro para dar boas novas, para a gente ficar em paz. Não é um anjo. Não é. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriu a porta, eles ficaram admirados. É óbvio, irmão, que eles não podiam reunir muitas pessoas. Eles estavam numa casa. Eles estavam fala para mim, o nome daquela palavrinha que tem 4 letras que começa com G. Eles estavam num Gessel. Num Gessel. Tem gente que não participa de Gessel, presbítero Daniel. Você acredita nisso? Se lá atrás eles já participavam. Eles estavam no Gessel. Participando de um Gessel. Poucas pessoas. E enquanto isso, essas pessoas faziam o quê? Oravam. Mesmo numa situação humanamente improvável, impossível, o que eles faziam? Oravam. Mesmo com um líder preso, o que eles faziam? Oravam. Mesmo com um grande pregador da igreja preso e o outro morto, o que eles faziam? Oravam.
O que Herodes, meu irmão, não contava é que existe um povo, um grupo de pessoas que ora, e que não ora pelos seus próprios interesses, e que não ora pelos seus próprios desejos, pelos próprios sonhos, mas oram pelo plano de Deus, oram pelo acesso coletivo, oram pelo sonho de Deus coletivo. E olha, deixa eu te dar uma grande notícia, uma igreja raiz que viu Jesus, que experimentou Jesus, ela não tem interesses pessoais, ela tem interesse coletivo, porque agora não é o meu sonho, não é o meu plano, não é o projeto, mas é o sonho de Deus, é o plano de Deus, e toda oração feita por 2, 3 ou mais pessoas, ela tem um poder extraordinário, porque agora não são 2 ou 3 apenas, são 2 ou 3 mais Jesus, porque ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então aqui tinha umas 20, 30, 40 pessoas, não, tinham 40 pessoas, mais a pessoa de Jesus que estava com eles. Ei, deixa eu te dar um segredo, lá na sua casa, quando você ora sozinho, Jesus te vê. É isso que Jesus fala em Mateus 6, quando você estiver no seu secreto, você fecha a porta lá no seu quarto e o Pai te verá. Mas quando você está reunido na igreja, com mais pessoas, num GECEL, com mais pessoas, Jesus não vê, ele se faz presente, e existe um poder extraordinário, quando 2 ou 3 se reúnem juntos, orando pelo coletivo, né? Existe um poder extraordinário. Não, pastor, pandemia é normal, já estava previsto, é óbvio que estava previsto. A pandemia te tirou da igreja, a pandemia tirou o poder da sua oração. Lá no seu quarto, Jesus está te vendo muito bem, porque oração de quarto não traz resultado coletivo, ela te traz relacionamento com o Pai. Oração de quarto te traz vida com Deus. Oração sozinha você não faz para pedir, você faz para conhecer a Deus. Agora, a oração coletiva é pedido coletivo, é acesso coletivo à vontade de Deus, é receber o poder que como igreja nós temos, e acessar esse poder e trazer ela para nós. Por isso que a igreja é tão importante, mas isso é a cena dos próximos capítulos. Por isso que a celebração é importante. Por isso que aquela oração que você faz lá no GECEL, quando o líder do GECEL fala assim: aqueles irmãos que têm um pedido de oração, por favor, falem agora. Ali tem um poder, porque ali nós temos 6, 7, 10 pessoas juntos orando pelo mesmo propósito. Agora não é o pedido do Samuel, eu não estou orando pelo que eu quero, são 6, 7, 8, 10 pessoas que assumem para si a minha dor e oram junto, dizendo assim: Senhor, olha para o Samuel, olha para a vida dele, faz um milagre nele, olha para o casamento dele, olha para a família dele, olha para os negócios dele, olha para as finanças dele, olha para a saúde dele e age em favor dele. Agora eu deixei de ser egoísta e eu passei a fazer parte de uma família, de uma igreja. Quando você está sozinho no seu quarto, você ora assim: ah, Senhor, olha por mim, faz por mim, olha só o eu. Mas quando você está junto com outras pessoas, você abre mão do seu eu e você ora: Senhor, abençoa a vida da Eliana, lá no negócio dela, lá na casa dela. Agora não é o meu pedido, é o nosso pedido, é o desejo de todos. E quando nós estamos na igreja, aí a gente ora por todo mundo, pelo templo, pela salvação de almas, pela construção, pela salvação de outros, da nossa família, pelos negócios de outros. Aí não somos eu, agora não é o meu pedido, agora não é meu, é nosso, é o nosso desejo, é o nosso sonho, é a nossa casa, é o nosso milagre, é a nossa libertação, é o nosso pastor que está preso e que vai ser solto por meio da oração. Uma nação raiz, ela abre mão dos seus desejos e ela entende que ela vive um coletivo, ela experimenta o favor de Deus para o coletivo, porque ela abre mão do seu desejo pessoal. E você não vai ouvir isso em todo lugar, porque as nossas igrejas não são mais raízes, e elas estão cheias de teologia furada, que te ensina que você tem que ter todas as coisas, e tem que pedir para você, e até decretar que Deus vai te dar. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre nós. Nunca foi sobre o meu desejo, sempre foi sobre o nosso desejo. Nunca foi sobre o que eu quero, sempre foi por aquilo que o meu irmão quer. Por que é uma porcaria essa pandemia do capeta?
Porque agora você não pode nem pôr a mão no seu irmão para orar. Isso você quer dizer para mim que é normal? É do capeta. É do demônio, os governadores do demônio, os líderes do demônio, os crentes que não são de Deus, que são demônio, tudo, ai meu Deus, ai, 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 ui, ui, ui. Você não pode nem mais orar com seu irmão, agora você nem ouve a voz do seu irmão, e agora você ficou egoísta mais do que nunca. E se você não cuida olha só, olha como é egoísmo, se eu não estou de máscara, não é porque eu não estou me cuidando, é porque eu não estou cuidando dos outros, que na verdade é do outro, que está falando que ele está com medo porque eu estou sem máscara. Então ele está cuidando de mim, ele está cuidando dele. Egoísta. Nunca foi sobre eu, meu irmão. Nunca foi sobre mim, sobre o pastor. Sempre foi sobre nós. Quando eu estou orando ali de mão dada com meu irmão, eu não estou orando por mim. O que a gente faz na igreja? A gente fazia, né? Porque hoje não pode, se fizer vai ter irmão dodói que vai ficar magoado. Então o pastor tem que respeitar os dodói porque não são tão maduros como o apóstolo Paulo me ensinou lá em 2 Timóteo. Então ora, trata com as crianças como crianças para que um dia, quem sabe, eles se arrependam. Então a gente trata. Aí eu não posso falar, dá a mão para o seu irmão e agora ora pelo pedido do seu irmão. Agora não pode mais. Então está todo mundo sentado, individualizado. Aqui a gente ainda mantém 2 cadeirinhas. Mas está todo mundo separado, uma cadeira por um. E aí você não está orando mais pelo outro, você está orando só por quem? Por você. Nunca foi assim. Não é isso oração. Por isso que Jesus ensina a começar a oração como: Pai meu que está no céu. Pai nosso. E o único momento que Jesus falou meu foi na cruz, quando levava o nosso pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele tinha sobre ele os nossos pecados, ele falou meu. Mas quando ele estava santo, ele falou nosso. Porque nunca foi sobre o meu, nunca foi sobre o seu, sempre foi sobre o nosso. E esse é o poder da oração. A gente está na igreja, a gente está no nosso. Para o Pai nosso. Aí os brasileiros eles são tão filho do capeta, alguns, que até para traduzir as músicas, eles traduzem errado. Por isso que a gente faz as nossas traduções aqui. Tem uma música americana que fala assim: How we love us. E nós no Brasil traduzimos como: me ama, ele me ama. Nos Estados Unidos eles cantam como ele nos ama. How we love us. Como ele nos ama. Aí no Brasil é me ama, é meu. É só meu, não é mais ninguém. E lá eles cantam como ele nos ama, nos ama. É o meu amor, impressionante, infinito amor de Deus por mim, por nós. Por nós. Oração, meu irmão, você abre mão do seu e você se importa com o nosso. Na oração, queria pedir uma oração aqui. Presbítero Daniel, você podia orar por mim? Na hora que eu falo, pode orar por mim, presbítero Daniel? O que ele faz? Ele não pensa no problema dele, ele até esquece do problema dele. No começo do casamento eu falava isso para a Kézia: amor, que você tem aquelas crises de casamento normal? Não tem isso, não tem aquilo, precisamos comprar tal. Eu falo assim: vamos um dia num aconselhamento comigo? Fica lá na igreja um dia comigo atendendo as pessoas. Aí quando você vê o problema das pessoas, você fala assim: caramba, eu não tenho nenhum problema. Quando você compartilha com alguém, essa pessoa ora por você, você deixa os seus, recebe os dele e entrega diante do nosso Deus. Isso é a beleza da igreja, da coletividade. E aí aqueles irmãos, eles estão soltos, eles estão livres, mas eles estão preocupados com um irmão que está preso, porque eles abriram mão do seu desejo individual e pensaram no grande desejo coletivo. Por isso que a gente ora pela nossa igreja, não pela minha igreja. Não é a igreja do pastor Samuel, nunca vai ser, porque eu vou embora um dia. Não é a igreja do pastor Davi, porque ele vai embora. É a nossa igreja. Lembra que eu falei assim, bem lá atrás, Deus vai te dar um sonho de uma sala, porque não é a minha igreja, é a nossa igreja. E aí as meninas da dança: vai ter espelho, pastor? Vai? Vocês viram o espelho? Nós vimos, vai ter um espelho grande, vai ter aquela barra de ferro, porque é a nossa igreja. Como é que é o nome da barra de ferro? Barra de ferro.
É porque tem uns nomes franceses, plié, passé, só barra de ferro, barré de ferro. A Eliana já viu o templo infantil, né? As cadeirinhas, o púlpito no nível, o som de criança, toda pintada, com um fundo cheio de desenho bacana, nas laterais assim, aquele monte de boneco que ela vai tirar para usar para aula específica, que vão ficar expostos lá, né? Eu já vi lá meu escritório, com espaço para eu pôr meus livros, porque eu fiz um armário lá em casa, e não cabe os livros, aí eles estão enfileirados, fileira da frente, fileira de trás, terceira fileira, mais importantes, menos importantes, os que eu não preciso ler. Não vou falar qual é a ordem para você não ficar curioso. Deixa na sua curiosidade, não vou falar para você não saber. É nosso, é uma oração nossa. É interessante que lá em Atos 4, a igreja raiz, ela ora assim: agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos, olha o plural, que coisa extraordinária, aos teus servos, coragem para anunciar a tua palavra. Ele não está assim: Senhor, me dá poder. Não, Senhor, dá aos teus servos. Senhor, me dá força. Não, nos dá força. Senhor, que eu pregue bem. Não, que nós preguemos bem. Que nós preguemos bem. Não adianta ser o melhor pregador do mundo. Eu quero é que todos sejam os melhores pregadores. Eu fico feliz quando alguém prega melhor do que eu, porque é bom, eu descanso, sou abençoado. Hoje nem era eu para pregar. Aí como eu ia pregar de novo, já falei com o você vai pregar no meu lugar nesse dia aí, que eu quero ouvir. Na verdade minha ideia já era colocar ele para pregar no tema, mas Deus sabe o que faz, né? E eu gosto tanto de oração, tinha colocado a diaconisa Sônia. Falei: Sônia, você precisa orar, falar sobre oração. É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Você vai falar sobre oração, porque ela ama oração, ama, só que ela não passou muito bem. Ela falou: pastor, eu não vou conseguir. Eu fiquei tão triste, diaconisa Sônia, queria te ouvir, mas fiquei tão feliz por poder falar de oração, por entender o nosso. E olha que coisa interessante, hoje de manhã nós ouvimos sobre generosidade, e uma das coisas incríveis que o pastor Davi falou sobre generosidade é que a generosidade, ela produz generosidade. Esse foi o terceiro princípio da mensagem dessa manhã. Eu sou generoso com o presbítero Daniel, eu oro por ele. Aí ele vai embora feliz com a minha oração. E o que ele faz lá na casa dele? Ora por mim. Eu oro pelo meu irmão, você ora por outro irmão, nós oramos uns pelos outros, e todos nós somos atendidos pela oração, e todos nós recebemos de Deus resposta, porque todos nós oramos juntos. Não há nada mais extraordinário do que ser coletivo, do que ser igreja, do que orar junto. Que coisa incrível. O Tiago, não esse Tiago que morreu, mas o Tiago, irmão de Jesus, escreve assim em Tiago 5: alguém de vocês está passando dificuldade? Feche a porta no seu quarto, ora em secreto que Deus te responderá. É isso? Não. Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele, unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seu pecado no quarto sozinho. Não, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz resultados. Ei, quantas vezes você olhou e leu para esse texto falando para você e nunca foi para você? A oração do justo muito pode em seus efeitos. Na versão tradicional você falou: é minha oração que pode. É a oração de alguém que você compartilhou a sua necessidade e ele orou por você.
A sua oração tem poder quando você ora pelo outro, não por você. Desculpa aí desmistificar mais uma vez algumas das más interpretações bíblicas, mas é só ler o contexto, é fácil, é só ler a Bíblia. Ele fala assim: você está doente? Chama o presbítero. Você está em pecado? Confesse o pecado para alguém, para que essa pessoa ore por você. E a oração desse justo vai te produzir poder e produz resultados. Elias era um humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não caiu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Sabe o que eu aprendi de maneira extraordinária com Elias? Ele orou para não ter chuva, lembra disso? E depois de um tempinho ele ficou deprimido, preocupado com as coisas da sua vida. O texto diz que ele ficou bem assim, lá na caverna, em depressão. Ó vida, ó céu. Depois de ter matado uma centena de filho do capeta, profeta do Baal, ele estava lá ajoelhadinho. Meu Deus, e agora? Não sei o quê. Quando ele pensou nele, ele ficou deprimido. Quando ele pensou no todo, ele fez fogo do céu, fez chuva voltar. Quando ele olhou para si, ele está lá: ai meu Deus, minha vida. Quando ele confessou, segundo, eu estava triste com algumas coisas da vida, e eu sei o que eu tenho que fazer quando eu estou triste, eu tenho que compartilhar. Aí eu liguei para um amigo, falei: mano, estou assim, assim, assado, ora por mim. E terça-feira, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no escritório foi falar com o pastor Davi: mano, estou triste. O pastor Davi falou: orou por mim. O coração dele orou por mim. Eu saí tão feliz. Eu fiquei o dia inteiro lá em casa, falando com Deus, orando, triste. Deus não moveu uma palha em meu favor. Mas quando eu compartilhei com meu irmão, ele orou por mim, eu fiquei tão feliz, tão feliz. O bálsamo do Senhor vem sobre a minha vida, e eu percebi que nunca é sobre mim, é sempre sobre nós. A oração sempre é sobre nós. E quando a gente vai orar isso, por isso que o pastor fala tanto de você vir para a igreja. Não tem nada melhor, meu irmão, nada melhor do que sentado lá de um irmão e de compartilhar com ele assim: ora por mim. Às vezes você vem triste, já aconteceu com você? Você veio triste, abatido, frio. Já aconteceu isso? Você chegou frio, gelado. Você é crente, não pecou não, só que está gelado, parece que o céu está fechado, mas sentou do lado de alguém quente. E aí na hora da oração, sabe o que aconteceu? Não na pandemia, mas na igreja raiz, o pastor falou assim: dê a mão para o seu irmão. Você deu a mão para ele. Na hora que você deu a mão para ele, foi subindo assim, ó. Seu coração aqueceu, e você saiu feliz. Não foi pela pregação, nem pelos louvores. A pregação foi boa, louvor foi extraordinário, a oferta foi incrível, mas aquela mão dada e a oração do irmão que estava do lado, que você ouviu, de máscara não dá nem para ouvir a oração, e você ouviu, seu coração se aqueceu. E às vezes você nem sabia, aquele irmão estava com um monte de problema, mas ele estava orando: Senhor, abençoa meu irmão, toca na vida dele. E você fica pensando: será que Deus revelou para o meu irmão? Claro que não. Às vezes ele está orando as coisas que ele está querendo, que no coração dele ele pedia para ele, mas ele está falando assim: ó, não vai ser para mim não, vai ser para o seu irmão. E enquanto ele orava por você, pensando nas coisas que ele precisa, você foi abençoado. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você isso? Você vê às vezes com uma dor, você falando assim: presbítero, ora por mim,
ora por mim, que eu estou com uma dor. E aí ele veio aqui, tocou na sua mente, na sua cabeça, orou por você, e a dor foi embora. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Esse é o incrível da oração. Ela é reconhecer a minha fragilidade diante de um Deus todo-poderoso, reconhecer que eu sou pequeno diante de alguém cheio de poder, que tem poder para mover o sobrenatural, para que o natural seja alterado, as coisas naturais da vida, por meio de um grupo de pessoas que oram, que abandonam os seus desejos, que deixam as suas vontades, e ao abrir mão dos seus, eles descobrem o nosso Pai que está no céu, que age em nosso favor, em favor da igreja, porque quando estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele deixa o céu e ele se manifesta no meio deles. Que coisa linda, que coisa linda. Eu podia falar de oração aqui o resto da noite, só falando das coisas extraordinárias que a oração faz. Mas se você não lembrar de nada, lembre-se apenas que quando nós oramos juntos, isso move o céu, a ponto do próprio Jesus descer e falar assim: eu vou lá e eu vou estar no meio deles, eu vou viver no meio deles, eu vou passear no meio deles. Lembra naquele tempo da igreja raiz, que às vezes alguém falava assim: eu vi um manto passando aqui. Lembra disso? Eu vi as vestes brancas. Eu vi. Foi quando tinham pessoas reunidas, quando elas estavam orando. Ele estava lá. E ele está aqui hoje, viu? Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E eu quero te chamar para orar nesse momento que a gente tem que orar. Você vai fazer o quê? Vamos orar. E se você aprendeu, você vai orar por alguém que está próximo de você. Vamos fazer isso. Fica de pé. Você que está em casa, que por algum motivo não pôde estar com a gente hoje, a gente quer orar por você também. A gente quer orar pela sua vida. Quer orar pelos teus pedidos. A Iene pediu assim: olha, preciso de oração pela minha família, pelo nosso comércio. Eu vou orar por ela. Eu vou orar pelo seu pedido. Eu não posso agora falar assim: por favor, compartilha comigo aqui. Eu não vou conseguir ouvir todo mundo, mas eu quero que você encontre alguém próximo de você e compartilhe aí um pedido de oração, para que essa pessoa tenha poder, porque esse irmão que está aqui é justo. Ele é justo e Deus vai ouvir a oração dele. Você pode fazer isso. Acha alguém aí pertinho. Enquanto o Ministério de Louvor vai conduzir a gente nessa canção, Ele é tudo para nós. Você vai compartilhar com alguém um pedido. Compartilha aí.